Vamos ler novamente Lucas capítulo 9, verso 23 ao 24. Aleluia. Graças a Deus. Em seguida, dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por amor de mim, esse a salvará. Amém? Igreja, me ajude em oração, orem por mim, estarei orando pela igreja, pedindo ao Senhor que nos ajude. Mais uma vez, Pai, em nome de Jesus, agora nós oramos, Senhor, porque eu tenho certeza que a Tua palavra não voltará vazia nesta manhã. Mais uma vez, Senhor, eu creio que a Tua palavra, Senhor, ela será um martelo, Senhor, que esmiuça, Senhor, a pedra, Pai amado. E hoje nós precisamos, Senhor, quebrar alguns paradigmas, Senhor, da nossa vida. E só a Tua palavra para fazer isso, Senhor. Pai amado, me ajuda nesta manhã a expor a Tua palavra para a Tua igreja. Que Teu Espírito Santo ajude a Tua igreja a compreender. Que o Teu Espírito Santo encoraje a Tua igreja a pôr em prática, Senhor, esta palavra, Pai amado. Em nome de Jesus, eu te peço nesta manhã, me submeto à Tua vontade, ao Teu querer. Amém, Senhor. Amém. Bom, irmãos, tema desse semestre, ou melhor, desse mês, né? Encerrando o primeiro semestre de 2018, não abro mão da minha fé. Compromisso é compromisso. Esse é o tema proposto para a igreja nesse mês de junho, né? O tema de hoje é meu compromisso com Jesus, tá? Irmãos, vamos olhar para o texto, até porque o tempo não nos ajuda muito. E o objetivo deste culto, da pregação da palavra, é lembrar a importância da nossa aliança com a triunidade, ou seja, com a Trindade divina. Irmãos, com o passar do tempo, é natural que aconteça com cada um de nós aquele pensamento que o Salomão falou a respeito lá no capítulo 1 de Eclesiastes, né? Qual é o proveito em tudo isso? Certo? Com o passar do tempo, nós temos a tendência em diminuir ou até mesmo, né, não valorizar tanto a nossa vida, principalmente a vida cristã. E o objetivo nesta manhã é lembrar, pela palavra de Deus, dessa importância, dessa aliança que você fez com a Trindade divina, ou seja, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E se alguém nesta manhã não está valorizando essa aliança, esse acordo entre duas partes, que o Espírito Santo, através da palavra, venha lhe encorajar a valorizar. Amém, irmãos? Então vamos lá. Meu compromisso com Jesus. Essa palavra, meu compromisso, ou tenho um compromisso, é a frase mais usada para justificar a nossa ausência em algum lugar ou algum convite. Quantas vezes você já pronunciou esta palavra? Né? E muitas vezes eu uso também para justificar a minha ausência num culto de celebração. Tenho um compromisso nesse dia, não poderei estar. Por exemplo, no dia 23
vai haver a ceia do Senhor, haverá a ceia do Senhor aqui nesse... Eu não poderei estar, eu tenho um compromisso. Né? Eu fiz um compromisso de estar pregando na igreja de Osasco. Então é a palavra mais usada nos últimos dias, ou todos os momentos, para justificar a nossa ausência. Irmãos, compromisso é um acordo entre duas partes. Esse segundo o nosso dicionário, né? Comum, dicionário português. Compromisso é um comprometimento entre dois ou mais integrantes que vão cumprir um acordo. Tá? Então, esse é o significado da palavra compromisso. Mas nas Sagradas Escrituras, o significado da palavra compromisso vai um pouco mais além. Por exemplo, no Dicionário Internacional de Teologia, a palavra lá, compromisso, em hebraico, quer dizer envolver-se. Você pode ter um compromisso, sim, apenas presencial, mas pode não estar envolvido nas duas partes. Você pode estar ali presente, mas não está envolvido nas ações que cabem ali. Então, para nós, o significado mais importante é o significado da palavra de Deus, que quer dizer, meu compromisso, mas é um compromisso envolvente. Não é um compromisso somente parcial. Meu compromisso com Jesus é um compromisso envolvente. Eu me envolvo com Jesus. Também, a palavra compromisso quer dizer assumir responsabilidade em lugar de alguém. Por exemplo, nós que somos cristãos, discípulos de Jesus, nós assumimos uma responsabilidade de pregar a palavra no lugar de Jesus, no lugar do Espírito Santo, no lugar dos apóstolos que antecederam-nos. Então, compromisso na palavra de Deus quer dizer envolvimento e assumir a responsabilidade no lugar de alguém. Neste caso, no nosso caso como discípulos de Jesus, o nosso compromisso tomando o lugar de Jesus, com auxílio do Espírito Santo, esse compromisso ele é horizontal, ou seja, em favor do próximo. Lembra da palavra de Jesus? Amar o próximo como a ti mesmo. Então, o meu envolvimento, por causa do meu compromisso com Jesus, tomando o lugar de Jesus, não na pessoa em si, mas como seu representante, eu me envolvo horizontalmente com pessoas. Que foi isso que Jesus fazia. Jesus andava de cidade em cidade, Jesus andava no meio da multidão, ou seja, o compromisso de Jesus era envolvente, era com pessoas, horizontal. E também, o compromisso de Jesus era vertical, ou seja, era com o Pai, era com Deus. As Sagradas Escrituras nos mostram que Jesus estava em constante oração, sempre em oração, porque ele precisava fazer a vontade do Pai. Então, compromisso nas Sagradas Escrituras, nós já vimos que Jesus fez isso plenamente, se envolvendo horizontal com as pessoas e verticalmente com o Pai, né? E são essas coisas que nós vamos abordar agora, porque o tema de hoje é: não abro mão da minha
fé. E eu tenho fé num Jesus que se relacionava tanto com pessoas quanto com o Pai. Amém, irmãos? Então vamos lá. Meu compromisso com Jesus é envolvente. Você pode fazer uma análise da sua vida cristã. O seu compromisso com Jesus hoje, ele é envolvente? Você tem se envolvido com pessoas? Tá? Tem se importado com pessoas? Tem levado a palavra de Deus a pessoas? Tem levado o aconselhamento de Jesus a pessoas? Então, se você não tem feito isso, tá? Eu quero ler com você o verso 23. Se você não tem feito isso, é porque talvez você esteja com um temor no seu coração. Talvez você esteja com medo. Talvez você esteja envergonhado. E aí, eu quero ler Lucas capítulo 9, verso 23. O verso 23 diz assim: dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Em primeiro lugar, irmãos, Jesus está mostrando aqui aos discípulos, tá? Que a partir do momento em que você passou a seguir a Jesus, a sua prioridade de dar sim é para Ele. A prioridade. Porque você precisa se envolver com Ele verticalmente. Lembre-se do texto de Mateus capítulo 6. Vamos ler Mateus capítulo 6? Mateus, capítulo 6, verso 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão. Então, antes de dizer sim para a esposa, para os filhos, para a família, o meu sim é primeiramente para Deus, porque eu me envolvo verticalmente com Ele. Eu busco o reino dEle, e o reino dEle chama-se governo. Se eu não estiver governado pelo Senhor, eu não consigo, juntamente com a família, com a igreja, no meu trabalho, ser bem-sucedido. Então, quando Jesus está dizendo lá em Lucas, no capítulo 9, se alguém quiser vir após mim, ou seja, Jesus já te chamou, Jesus já fez um convite para você, certo? E agora, porque você quer ir após Ele, negue-se a si. Mas muitas vezes eu digo sim, primeiramente, para outro e não para Jesus. Papai do céu, nesta manhã, deseja que nós repensemos sobre isso. Amém? Porque o meu compromisso com Jesus é envolvente. Então eu me envolvo com Ele. Amém? Quando eu me envolvo com Ele e digo sim primeiramente para Ele, tá? Então, aí eu venho, consigo me envolver horizontal, né? Aí eu vou compartilhar com a esposa aquela ideia, aquele plano, eu vou dar aquele conselho, ela vai confiar em mim, eu vou confiar nela, eu vou confiar no filho, a filha vai confiar em mim, vai me ver um pai, né? Como nos diz a palavra de Deus lá em Efésios capítulo 6, entendeu? Que nós não devemos, os pais não devem fazer o quê?
provocar a ira dos vossos filhos. Mas muitas vezes eu provoco porque eu não disse sim para o Senhor buscando o governo dele na minha vida. E em vez de dar um conselho para ele, ele vê a confiança em mim, entendeu? Eu naturalmente faço ao inverso. Você está entendendo, irmão, a palavra de Deus? Glórias a Deus, então. Bendito seja o nome do Senhor. Então, Jesus mostra para os discípulos que se alguém quiser ir após a Jesus, após ele, tem que negar a si mesmo e tomar a sua cruz. Ou seja, tá? Seguir a Cristo não é fácil. Tem os seus dilemas, tem os seus problemas, tem os seus prós, mas tem os seus contras. Então, quero ler com você. Abra sua Bíblia, por favor. Tá? No capítulo 9, verso 6. Então, saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho e efetuando curas por todas as partes. Coisas boas do evangelho. Maravilha, irmãos. Levar a palavra de Jesus, ver pessoas curadas, pessoas libertas, pessoas sendo fortalecidas. Quantas vezes nós já testemunhamos isso? Amém? Mas tem os contra. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 10. Verso 16. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levado à presença de governadores e reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregares, não cuideis em como ou o que haver de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer. Esse é o ministério de quem leva a palavra de Deus. Tanto das coisas, oposição espiritual, como das oposições humanas. Certo? Todavia, quando o meu sim é para Jesus, quando ele é envolvente, quando eu tomo o lugar e Jesus me usa, nos usa, esse compromisso ele é eficaz. Ele tem resultado. E o resultado aqui mostra que lá no capítulo 9, né, no capítulo 9, no verso 6, tá, que eles iam efetuando curas por todas as partes. Ou seja, era nítido a presença do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo na vida dos apóstolos, porque eles se envolveram com Jesus. Tá? Eles tomavam o lugar. Amém, irmãos? Então vamos lá. Todavia, tá? É perigoso. E também, não só perigoso, ele é também, tá, desestimulante. Eu sempre digo assim, que nós olhamos muitas vezes para a igreja e dizemos assim, olha, eu fui para a igreja, eu pensei que ia melhorar e está mais difícil. Né? Tem uns que dizem ainda, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Né? Senhor, já orei tanto e eu não ouço a sua resposta, né? Então, o compromisso com Jesus, tá? Também, ele é desgastante, desestimulador. Por que acontece isso? Eu quero que você acompanhe na sua Bíblia agora, tá? Lá no verso 24. No capítulo 9, verso 24. Pois quem quiser salvar a sua vida,
perdê-la. E quem perder a vida por minha causa, esse o salvará. Ou seja, eram os perigos de ser discípulo de Jesus e os encantos da terra presente. Jesus estava tendo essa percepção do Espírito Santo no coração dos apóstolos, que eles estavam meio titubeantes, estavam querendo desistir. Depois de terem sido chamados, depois de terem recebido autoridade, agora as dificuldades são grandes, e agora será que eu continuo? Será que eu paro? E aí, Senhor? E o que é que eu vou fazer? O Espírito Santo fez a leitura do coração dos apóstolos e deu as palavras para Jesus. E Jesus vai dizer, opa, quem quiser salvar a sua vida. Por quê? Porque o texto anterior, no verso 7, Herodes já tinha mandado matar João Batista, decapitá-lo. Olha o que diz o verso 7. Ora, o tetrarca Herodes soube de tudo o que se passava e ficou perplexo, porque alguns diziam, João ressuscitou dentre os mortos. Aí o tetrarca dizia, mas eu mandei decapitá-lo. Como que ele ressuscitou? Além dele ter autoridade de matar, o que ele tinha também? Ele tinha autoridade para infiltrar pessoas, para levar informações do que estava acontecendo com os discípulos do Senhor a ele. Entendeu? Então, o que os discípulos estavam sabendo, que o governo tinha autoridade para mandar matar. E também tinha pessoas infiltradas levando informações para ele. Entendeu? E aí ele diz assim, outros chegavam para Herodes e diziam assim, Elias ressuscitou. Herodes, porém, disse, eu mandei decapitar João. Quem é, pois, este a respeito do qual eu tenho ouvido falar estas coisas? Ou seja, ele está perguntando, dizendo assim, se eu mandei decapitar João, esse outro aí, eu também mando. E ainda diz assim o texto, no verso 9, e se esforçava por vê-lo. Os discípulos estavam sabendo disso, e agora eles queriam parar, irmãos. Queriam servir a Jesus na surdina, vamos dizer assim, escondidinho. Como a gente sabe disso, irmãos? Vamos ler o texto da palavra? Verso 26. 9, verso 26. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele também se envergonhará o Filho do Homem. Para os nossos dias, tá? Nós temos que tomar cuidado também com as ameaças, tanto de morte, quanto das informações dos infiltrados. Você conhece alguém que é infiltrado aí? Está levando passando informação de você, sobre a sua vida. Talvez você esteja com a porta muito aberta, escancarada, uma brecha. Muitas vezes essa porta é a nossa própria língua, que a gente fala demais, entendeu? Tem coisas que é para tratar entre eu e a Mara, não é para tratar entre eu, Mara e Samara, entendeu? Tem coisas que é para tratar com o patrão, manter a palavra, entende, irmãos? Então, tem coisas que é para tratar entre a gente, entre o conselho, entre a liderança, não é para sair falando por aí, entendeu? E muitas vezes a gente dá brecha para isso. E aí o que acontece? Tá? O meu compromisso com Jesus, ele também é perigoso. E por ser perigoso, muitas vezes nos escondemos. Queremos falar tudo olha, fala assim, nos bastidores, vamos dizer assim, né? Servir a Jesus nos bastidores. E Jesus também, através do Espírito Santo, fez essa leitura do coração dos discípulos. Tinha alguns que estavam querendo se envergonhar. Para nós, temos nos envergonhado, já estamos calados, ou estamos pensando em calar, porque talvez
o nosso compromisso não esteja tão envolvente. Não abro mão da minha fé. Compromisso é compromisso. E aí, no verso 25, Jesus vai dizer: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo? Ou seja, não só é perigoso, como também, compromisso com Jesus, além de ser perigoso, além de ser envolvente, além de trazer algumas desvantagens, também, não traz proveito algum na face da terra. Quero ler com vocês um texto que vocês vão se surpreender, irmãos. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 6. No capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 5, depois de um culto abençoado, todo discípulo, depois de um culto que chega às 9 horas, sai meio-dia e meio, ele fica com fome, irmão. Fica com fome, é natural. Por isso que nós demos um intervalo aqui, para os irmãos entenderem e compreenderem. Entendeu? Que a gente tem algumas pessoas que são diabéticas, precisam tomar uma insulina ou comer alguma coisa, precisa tomar o remédio da pressão, precisa comer alguma coisa. E a gente passa aqui desde as 9 a 1h30 sentados, precisa tomar uma água. Então, há uma compreensão. E olha só, no capítulo 1 ao capítulo 9, acabou o culto, os irmãos estavam com fome. E aí, houve uma situação aqui. Certo? Houve uma situação aqui, eles passaram pela Bíblia de Seara, e começaram a colher. Eles foram criticados. No outro culto depois, tinha umas pessoas lá que foram para o culto só para ver se Jesus ia fazer milagre, porque tinha pessoas, um homem lá com a mão ressequida. Eles fizeram de propósito, colocaram o homem lá, só para Jesus resolver o milagre. Então, Jesus tinha dias intensos, Jesus tinha dias que era desgastante, certo? Só que, num daqueles dias, lá no verso 12, ele diz: retirou-se para o monte. Não como nós estamos acostumados a brincar. Vamos para o monte, Muitas vezes a gente fala o monte, a coberta, Mas Jesus foi para o monte realmente a fim de orar. Muitos dizem que esse monte é aquele que eu costumava ir, o Monte das Oliveiras. E passou a noite orando a Deus. Então, por que Jesus passava a noite orando a Deus? Porque no livro de Filipenses, capítulo 2, lá no final, ele vai dizer que Jesus se destituiu de toda a sua glória. Então, ele era humano. Ele precisava do poder de Deus. Então, ele passou a noite orando e quando amanheceu, ele não foi para casa dormir, descansar. Porque ele precisava cumprir algo. Ele diz o texto aqui, irmãos, no verso 13, chamou os seus discípulos e escolheu 12 entre eles, os quais também chamou de apóstolos. Para a igreja saber que apóstolos é enviado, não tem nada a ver com o significado de apóstolo hoje, entendeu? Jesus mandou ir, então nós somos enviados, irmãos? Enviados a levar a palavra. E aí, quando aqueles homens, no meio da multidão, foram chamados para ficar num grupo de 12, o que aconteceu, irmãos? O que aconteceu? O texto não nos diz o que aconteceu. Mas, pelo capítulo 9 de Lucas, lá no verso 1, nós vamos entender a probabilidade, tendo Jesus convocado os 12. Ou seja, provavelmente eles saíram dali e foram contar para as suas famílias, para os seus familiares, que eles tinham sido escolhidos para o grupo de 12 e receberam autoridade, e eles foram compartilhar a novidade. Que é natural, que
que aconteça isso com todos nós. Mas é natural também nós queremos ficar lá na família. É natural também ficarmos lá um pouquinho, né? E aí, o que precisou Jesus fazer? Opa, estou convocando agora. Eu escolhi vocês, eu orei. O Espírito Santo me ajudou, passei uma noite em oração. Agora eu estou chamando vocês a saírem do conforto. Deixa a família lá, entendeu? Deixa eles lá. E agora eu entreguei uma responsabilidade na mão de vocês. É isso que Jesus está dizendo aqui. Eu não só dei uma responsabilidade de pregar, mas vocês vão com autoridade. Autoridade do Espírito Santo sobre os demônios e sobre as enfermidades, né? Então, além do nosso compromisso ser envolvente, perigoso, desgastante, tá? O nosso compromisso também é para sair do conforto. Crente chamado por Jesus Cristo não pode estar no conforto, irmãos. Entendeu? O conforto nosso é depois. Entendeu? O conforto nosso é o amanhã, que é aquele desejo de estarmos na Jerusalém celestial. Esse é o nosso conforto. Então, opa, tenho que sair hoje, Jesus está chamando. Aí, vamos pregar o evangelho? Vamos. Não leve nenhuma defesa, né? Que era o cajado, era o bordão, né? Entendeu? Não leve 2 pares de sapato. Né? Não façam reserva no hotel, num quiosque, hoje tem algumas palavras, né? Numa pousada. Porque geralmente, né? Onde nós vamos ficar? Aonde vocês vão chegar, lá eu vou providenciar para vocês. Então, Jesus chamou os discípulos literalmente para sair do conforto. E é por isso que eu digo sempre que Jesus disse que ele não tinha onde repousar a cabeça, porque realmente eram lugares distantes, não dava para voltar para casa no mesmo dia, tinha que ficar aonde recebiam. Então, Jesus não tinha um lugar para repousar a cabeça. Então, aqueles discípulos tiveram o seu ministério eficaz porque eles saíram e percorreram todas as aldeias. Olha a palavra do Senhor. Todas as aldeias anunciando o evangelho. Então, o nosso compromisso com o Senhor também é para sair do conforto, irmãos. Né? Do conforto. Por que sair do conforto? Vamos olhar para a palavra mais uma vez? Né? Primeiramente, porque você pode ganhar o mundo inteiro. Ou seja, Jesus está falando desse tempo presente, dos benefícios que você pode receber, deixando de vir à casa de Deus, deixando de cumprir as coisas do Senhor, deixando de ir, né? Um monte de prejuízo que você pode perder desse tempo presente. Entendeu? Você pode ganhar o mundo inteiro, né? E a gente pode ficar num churrasco, num aniversário, num casamento, até num feriado prolongado. É justo o descanso. Só que isso não pode ser rotineiramente. Entendeu? Rotineiramente não pode ser. Então, Jesus diz que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro. E diz assim, ó, e vier a perder-se ou causar dano a si mesmo. Então, o maior dano não é a pessoa que provoca em você. O maior dano é você mesmo que provoca em você. Por entender o chamado do Senhor, entender a convocação dele, saber que o chamado, o compromisso é envolvente, em saber que o compromisso não somente é envolvente, mas é tomando o lugar de Jesus também, mas saber que é perigoso, é desgastante. Né? E agora não querer mais. Aí eu quero ler com você, vamos ver se eu consigo encontrar, irmãos, que isso pode acontecer com qualquer um de nós, comigo, né?
com você. Eu quero ler 2 Timóteo contigo, para a gente... Deixa eu ver. 2 Timóteo... capítulo 4, do verso 9 em diante. Sinta essas palavras, que as palavras do Espírito Santo, escrito na Bíblia, o próprio Jesus falando conosco. Procura vir depressa ter comigo, ou melhor, procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Preste atenção aqui, irmãos, neste homem chamado Demas, um discípulo que aceitou o chamado, que se envolveu com Cristo. Mas a palavra diz que ele amou o mundo presente. E o mundo presente, amar o mundo presente, é dizer sim, primeiramente, para as coisas deste mundo, e depois de deixar o sim de Jesus. Olha o que ele diz aqui, o apóstolo Paulo para Timóteo, né? Então, esse homem começou bem a carreira. Mas olha como ele terminou. Amou o mundo presente. E o apóstolo João dizendo que todos aqueles que amam o mundo presente não é amigo de Deus. Não é amigo de Deus. Portanto, o nosso compromisso é com Deus. É com Jesus. O meu sim, o nosso sim, é para Ele primeiro, irmãos. Né? Se nós começamos bem, então vamos lutar para continuar bem. Né? Na presença do Espírito Santo. Né? Mas sabendo que é desgastante, sabendo que é perigoso, sabendo que é preciso negar a nós mesmos. Mas a promessa dele lá em Lucas, no capítulo 9... é grande. Capítulo 9, verso 27 é grande, irmãos. E essa é uma promessa que ele tem para todos aqueles que mantêm o seu compromisso, que se envolve, que toma o lugar, que sabe que tem que buscar a Deus, que sabe que tem que fazer as coisas horizontal, né? Que sabe que é desgastante e perigoso, que sai do seu conforto, mas é recompensador. Veja no verso 27. Jesus dizendo: verdadeiramente vos digo, alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam o reino. Eu não sei quem são esses alguns. Não dá para identificar na Bíblia. Mas um dá. Um dá. Ele se chama João. O apóstolo do amor. O que era o filho do trovão. A Bíblia diz que João recebeu as revelações de Deus. De tudo que acontecia no céu. E de tudo que iria acontecer e que está acontecendo nesse mundo. Então, João, velhinho já na igreja de Éfeso, depois ele morre. Mas antes ele viu o reino de Deus, recebeu as revelações de Deus. E o que Deus tem preparado para mim e para você? Essa visão. Ver o reino de Deus. E a Bíblia diz que lá não haverá lágrimas, que não haverá choro. Mas para aquele que mantém o compromisso com Jesus, para aquele que se envolve, para aquele que toma o seu lugar, ou seja,
vai levar o evangelho na força do Espírito Santo de Deus. Por isso, nosso compromisso, não importa as adversidades, compromisso é compromisso. Não abro mão da minha fé. Senhor me deu uma fé e esta fé precisa ser operante. Portanto, assim como Jesus prometeu a João, João até o fim da vida estabeleceu a sua meta, o seu objetivo, que sejamos igual João. Ele continuou fazendo a obra do Senhor, recebeu as revelações e está aguardando a segunda volta do Senhor. Assim como Jesus tem prometido para os apóstolos, ele continua prometendo para nós hoje. Amém, irmãos? Avalie o seu compromisso. Pense como ele está agora. E envolva-se e tome o seu lugar. Que Deus abençoe grandemente.